Paz, meus irmãos, vamos para mais uma mensagem aqui, meus irmãos. Quero trazer mais um tema para nossa meditação. Quero trazer um tema aqui escatológico, falando aqui sobre a vinda de Jesus à Terra. Quero deixar como base aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 25, versículo 36 e 37. Jesus declara aqui: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero deixar como base, meus irmãos, aqui esse texto, para falar aqui sobre a volta de Jesus à Terra. Temos aqui um texto aqui, meus irmãos, palavras de Jesus, a escatologia, meus irmãos, é uma doutrina de várias interpretações. A escatologia é uma doutrina que tem várias interpretações e vertentes teológicas. Ou seja, a doutrina das últimas coisas. E dentro dessas interpretações bíblicas e vertentes, falando da escatologia e falando da volta de Jesus, tem duas interpretações discutidas falando da volta de Jesus. A interpretação daqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação e a interpretação daqueles que creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem essas duas vertentes teológicas falando da volta de Jesus. Mas o texto aqui, meus irmãos, aqui, Jesus declara aqui, ele falando aqui da sua volta à Terra, do seu retorno à Terra. Ele declarou aqui para os seus discípulos e os discípulos aqui interrogaram a Cristo a respeito da sua volta. E Jesus falou a respeito da sua volta para os seus discípulos. E sabemos, meus irmãos, que os sinais da volta de Jesus
estão aí mesmo. Tudo aquilo que Jesus falou a respeito da sua volta para os discípulos já está acontecendo. Tudo que Jesus falou a respeito da sua volta. Os sinais da volta de Jesus são visíveis em todo o mundo. Jesus está às portas, meus irmãos. Ele virá buscar a sua igreja. E aqui o texto que Jesus declara aqui que ele não sabia o dia da sua volta. Jesus aqui falando como homem. Ele não sabia o dia da sua volta. Ele declara aqui que somente o Pai, ou seja, que Deus, então sabia o dia da sua volta. E aqui ele declara aqui que, como foi nos dias de Noé, assim seria a sua vinda. Como nos dias de Noé, meus irmãos. Jesus comparou a sua vinda os dias de Noé foram dias de muita depravação, imoralidade e violência. Os dias de Noé foram assim. E Jesus aqui está dizendo aqui que a sua volta será como nos dias de Noé. Ou seja, os dias de Noé, aquela geração de Noé foi marcada por violência, por imoralidade e depravação moral. E Jesus aqui está falando aqui que a sua volta será marcada assim como foi nos dias de Noé, meus irmãos. Entendemos que tudo isso já está acontecendo nos nossos dias. Tudo que aconteceu com aquela geração perversa nos dias de Noé, isso está acontecendo em nossos dias. Isso significa que Jesus está voltando. Ou seja, o arrebatamento da igreja está aí mesmo. Amém, meus irmãos? O arrebatamento da igreja O arrebatamento da igreja fala da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja fala da volta de Jesus. O arrebatamento da igreja está vinculado com a volta de Jesus à terra. Amém, meus irmãos? O arrebatamento da igreja faz parte da escatologia bíblica. Amém? Jesus está voltando. Ele virá buscar o seu povo. Amém? Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui são palavras de Jesus para os seus discípulos e também para a igreja. Jesus virá. No momento exato, ele virá arrebatar a sua igreja ao céu. Amém?
Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem à terra. Amém?